Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Dinamio em parceria com a Manage Engine. Hoje a gente vai falar de um tema bem importante, né? É a gestão de acessos privilegiados em um mundo de ameaças crescentes. Quem vai apresentar para a gente vai ser o Lucas Jacobina, que é especialista ali, né? Do pessoal da Manage Engine. Antes eu tenho a falar para vocês qual que vai ser a programação dessa uma hora aqui de webinar, tá? Eu tenho alguns avisos para passar para vocês. Depois disso, eu falo um pouquinho mais sobre a Dinamio, tá? Como a gente consegue potencializar as empresas com que a gente trabalha. Depois disso, eu passo a palavra ali para o Lucas, que ele vai falar sobre o PAN, mas especificamente ali sobre a gestão de acessos privilegiados. E no final, né, como sempre, a gente tem ali as nossas perguntas para fazer para o nosso especialista, tá? Então, só alguns avisos. A gente está aqui para compartilhar a experiência. Então, a gente tem o Lucas aqui, que é especialista na ferramenta ali do PAN, né? Então, faça suas perguntas para ele. A gente trouxe aqui alguém que tem o conhecimento, né? Tem algum tipo de dúvida específica, pode trazer para a gente aqui. Lembrando que o nosso webinar também está sendo gravado, então não se preocupe, depois a gente vai mandar para vocês a gravação, tá? Também, junto com a gravação, vai ter o certificado para quem está participando aqui ao vivo. Além disso, né, para fazer as perguntas aqui para o Lucas, tem o nosso botão de Q&A, então pode fazer aqui diretamente no Zoom, tá? A pergunta ali que você tiver. Além disso, a gente também vai mandar para vocês um link da pesquisa de satisfação. Então, responda a nossa pesquisa, né? Sempre bom a gente entender como é que está indo nossos webinars, como é que está até para futuros eventos, né? Também tem um campo ali para futuros temas que vocês têm interesse. Peço para vocês que também sigam a gente nas redes sociais, se tem interesse nos assuntos de Managed Engine, cibersegurança. Também a gente tem ali nosso @Dinamio Tecnologia em todas as redes sociais. E caso tenha alguma demanda urgente, de licenciamento ou algum projeto específico, né, você pode entrar em contato ali pelo comercial @dinamio.com.br, tá? Falar aqui um pouquinho sobre a Dinâmica para vocês. A gente tem um lema que a gente fala aqui que é o futuro se constrói agora, né? Falar para vocês um pouquinho mais sobre como a gente consegue potencializar as empresas com que a gente trabalha hoje. A Dinâmica hoje é mais do que uma simples prestadora de serviço de TI para vocês. A gente se torna, de fato, um parceiro estratégico. Então, a gente conta com mais de 50 especialistas certificados. Hoje a gente tem um atendimento global, né? E parcerias com líderes de tecnologia, seja para segurança, backup, acessos, uma série de outras tecnologias, né? Aqui nossos big numbers, como a gente fala, né? Então, 2.400 mil servidores administrados hoje, mais de 33 mil usuários em atendimento e mais de 4 mil chamados atendidos por mês, tá? Hoje aqui a gente tem basicamente quatro frentes de serviços, né? Então a parte de Digital Workplace, Cybersecurity, IT Operations e Cloud e IT Infrastructure. Na parte de Digital Workplace, produtividade, né? Pode se considerar. Tem a parte do Microsoft 365, então se você precisa de algum tipo de licença, pode falar com a gente. Também, preciso fazer uma migração para o SharePoint Online, né? Também pode conversar com a gente sobre isso. E claro, né, parte de migração de e-mails, a gente também trabalha com essa frente, tá? Na parte de segurança, a gente tem aqui nossos serviços gerenciados, então, poxa, preciso que alguém opere meu antivírus, preciso que alguém opere alguma ferramenta que mais voltada para segurança, a gente também faz esse tipo de serviço, tá? Além disso, claro, né, tem aqui o nosso licenciamento da Casper, Vim, Corp e Manage Engine, e também tecnologias de ponta, como XDR, a parte de backup, IGA, SOC e CIEM, tá? E além das vulnerabilidades. Falando agora das operações de TI, a gente trabalha ali com o pessoal do Service Desk, né? Também tem nosso time de NOC, gestão de data centers e também field. Então, poxa, preciso de alguém aqui dentro da minha empresa, a gente também presta esse tipo de serviço, tá? Também a gente faz projetos de suporte para Windows Server, Linux e Azure. E além disso, né, a gente também tem o licenciamento para o Patch Manager Plus da própria Managed Engine, tá? Agora sobre cloud, então a gente também presta ali serviços para Azure, Windows Server e Linux. E claro, né, como eu comentei ali na parte de segurança, também prestamos os serviços gerenciados de cloud, data center e claro, né, virtualização. Nos dias de hoje é bem importante isso, tá? Além disso, como eu comentei, a gente trabalha com os melhores para entregar o melhor possível para vocês. Então, seja a parte de acessos de TI na Corp, antivírus ali com a Casper,
as mais de 120 soluções da Manage Engine, né? A parte de Digital Workplace ali para Microsoft e a parte de proteção de dados com a Vim, tá? Bom, sem mais delongas, eu queria agora passar a palavra para o nosso palestrante Lucas Jacobina, que vai falar um pouquinho mais sobre a gestão de acessos privilegiados em um mundo de ameaças crescentes. Lucas, é com você. Opa, obrigado, Vinícius. Pessoal, satisfação estar aqui hoje, tá? Obrigado pela presença de todos. Como o Vinícius comentou, sou um especialista técnico em soluções de cibersegurança aqui na Managed Engine, né? Eu já tenho uma certa trajetória, bastante conhecimento na parte de rede, cibersegurança, mais de 10 anos aí no mercado, né? E para quem não conhece, eu faço parte da Managed Engine, né, que é uma empresa, uma multinacional indiana, focada no desenvolvimento, né, de produtos para gestão de TI, soluções de cibersegurança, IAM, PAN, né, CIEM, dentre outros. E hoje, né, o intuito é trazer um pouco, né, desse conhecimento a respeito da solução de PAN, né, do PAN 360, que é a nossa solução de acesso privilegiado para fazer toda a gestão desses acessos, né, e entender aí como que essa abordagem estratégica, né, pode proteger aí os seus ativos mais valiosos, né, que são as suas aplicações, servidores, dentre outros, né, qualquer dispositivo de rede que possua credenciais ali para ser acessado. Então, né, só para contextualizar, né, a Mente Engine aí ela se fundamentou, né, se iniciou aí em 1996, né, mais de 20 e tantos anos no mercado. A Mente Engine é uma divisão, né, aí da Zorro Corp, que é uma empresa onde tem outras empresas aí no setor, né, como a Zorro Schools, né, que é uma iniciativa de aprendizagem lá na Índia, Trainer Centro, né, que é o nosso centro de treinamento e especialização de profissionais, e a própria Zorro, né, que é focado na parte de gestão de soluções, né, empresariais para o gerenciamento de TI. Então, né, hoje vamos falar o tema da nossa webinar, né, o cenário, né, crescente aí dos riscos atualmente em relação a credenciais. Então, sabemos que as ameaças estão em expansão, né? Cada vez mais aí a quantidade de notícias sobre ransomwares, né, que acabam aí criptografando, né, dados sensíveis, né, de empresas, o que acaba aí gerando três tipos, né, necessários de impactos graves aí, tanto na parte de danos potencial, né, onde acaba paralisando as operações, né, da empresa, o que já causa por si só, né, uma grande perda financeira, né, gerando aí um impacto financeiro que pode ultrapassar a casa de milhões de reais, né, além também, né, de principalmente afetar a reputação empresarial, né, o nome ali da empresa. Então, é necessário, né, estar por dentro das novidades, das tecnologias de cibersegurança, para poder, né, estar contornando aí essas possíveis violações e incidentes, né? E um dado interessante é que mais de 80% das violações envolvem credenciais comprometidos, né? Então, hoje o alvo é credenciais, né, com privilégios elevados, né? Contas privilegiadas administrativas, contas de backup, né? Contas de diretores de TI, etc. Então, por isso, né, surge aí a necessidade de estar gerenciando essas contas privilegiadas, tá? E hoje vamos entender como que a Managed Engine, né, com a sua solução PAN 360, trata, né, essas violações, tá? E como protege essas credenciais, tá? Um problema atual é que a gente não pode, né, confiar em planilhas, né? Planilhas não são seguras. Primeiramente, se você armazena sua senha ou em planilhas ou em bloco de notas, né, você não tem ali um armazenamento criptografado, né? Essas senhas elas estão em texto claro,
qualquer um que tem acesso àquele arquivo pode visualizar, né, essas senhas. Então, realmente, né, não é uma solução aí suficiente para estar agregando proteção, né, dentro do seu ambiente corporativo, né? Então, você também tem uma ausência de controle de acesso. Não dá para saber quem está acessando aquela planilha, quando foi acessado, né, se tem algum registro, algum log desse acesso. Então, totalmente inviável, né? Até você pode usar até uma solução, digamos, open source, né, para armazenar essas senhas, mas aí você não tem aquela possibilidade da rotatividade regular, né, dessas senhas. A rotatividade nada mais é do que fazer a redefinição, né, dessas senhas de tempos em tempos, de forma que esteja ali, né, em compliance com a política de segurança da empresa. Então, até aplicando essa questão da rotação de senha, né, o PAN 360 ele consegue fazer essa rotação automaticamente ali no final da sessão, né, quando é concebido ali o acesso de determinada credencial ao usuário, tá? Mais para o final aqui da nossa webinar, eu vou trazer, né, uma demonstração prática de como que isso funciona ali dentro da ferramenta, como que se dá, né, a parte de compartilhamento de credenciais, né, controle de acesso, tá? Também sabemos que não é seguro, né, fazer a importação ou salvar essas senhas em navegadores, né, porque qualquer um pode estar explorando, né, visualizando essas senhas, qualquer um que tem acesso ali ao seu navegador, né, o navegador ali do colaborador. Então, né, um dado crítico é que as organizações, né, que usam planilhas para gerenciar privilégios ou outras soluções, né, como bloco de notas, ferramentas open source, tem, né, 6 vezes mais chance de sofrer violação de segurança, né? E quando acontece uma violação de segurança, aí entra, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD aqui no Brasil, né, na Europa o GDPR, entre outras. E essas leis, né, elas são muito incisivas, elas exigem uma resposta a essa violação, né, como que ocorreu, qual que foi o tamanho do estrago, né, fora as multas, né, ali. Então, é um cenário bem complicado e a Manage Engine, né, ela vem construindo e desenvolvendo cada vez mais as nossas soluções de cibersegurança para, né, proteger esses ativos críticos e essa dor de cabeça aí que pode ser causada, né, devido a esses incidentes de cibersegurança. Então, né, vamos entender o que que é o PAN 360. Né? O PAN 360 é a solução de gestão de acesso privilegiado da Manage Engine, né? Mais que um cofre de senha, é uma solução completa de governança de acesso privilegiado, né, que ele vai centralizar e fazer auditoria ali de todos os acessos, né, elevação de privilégios, etc. Então, vamos imaginar ele como um cofre, né, onde vamos guardar ali todas as credenciais, né, chaves de API, chaves SSH, certificados digitais, né, qualquer ativo ali que seja responsável por fazer um armazenamento de credenciais. Então você tem toda essa estrutura de senhas e recursos críticos, né, armazenados de forma segura e centralizada, né, aonde dentro do PAN 360 você vai poder fazer essa distribuição desses recursos, né, dessas senhas, de acordo ali com o que cada um deve acessar, tá? Então, além disso, é interessante citar que ele tem integração nativa com outros ecossistemas da Managed Engine, tá? Como o AD360, que é ali a suíte completa para gerenciamento do Active Directory, né? Tanto na parte de auditoria, governança, gestão, né? Então, ele vai trazer, né, junto com essas outras ferramentas, uma visão unificada ali da segurança do ambiente corporativo, tá? Um detalhe, né, que o PAN 360 ele tem uma implementação rápida, fácil, né? Você pode configurar ali em horas ou minutos, né? Tem uma interface bastante intuitiva e uma curva de aprendizado relativamente simples, né? Eu vou trazer isso no exemplo aqui mais para frente para vocês poderem, né, acompanhar e analisar com os próprios olhos.
Bom, vamos falar um pouco sobre os pilares, né, do cofre de senhas, né? O primeiro pilar ali é a questão do armazenamento criptografado, tá? O PAN, ele usa criptografia SHA-256, né, para estar armazenando essas credenciais. Para você acessar o cofre, tem implementação de camadas de MFA, né, ou single sign-on, se for o caso, até uma importação de certificado para determinar que apenas aquela pessoa que vai acessar o cofre seja detentor de um certificado. Também é possível fazer a autenticação dessa maneira, além de você ter ali, né, a questão de RBAC, né, que é o controle de acesso baseado em regras, aonde você tem um administrador, né, que vai gerenciar esses ativos, distribuir esses ativos para quem precisa, né, fazer o devido acesso e restrição para os outros, né? Então, você elimina ali a possibilidade de senhas compartilhadas, né? O que é interessante também é que não só como um cofre você pode atribuir ali uma política de rotatividade, né, para de tempos em tempos o PAN automaticamente acessar esses dispositivos e fazer essa redefinição de senha de acordo com a política de senha, né, que você vai criar ali dentro do cofre mesmo. Então, a política de senha ela vai envolver critérios como tamanho da senha, complexidade, complexibilidade, né? Questão também de uso de caracteres especiais ou não, tá? A restrição de uso de palavras comuns ou de sequências ali, por exemplo, como 1, 2, 3 ou ABC, coisas desse tipo. Então, além dele fazer a rotação dentro do cofre, você consegue implementar uma política de segurança forte, né? Que é um dos critérios ali que a LGPD exige, tá? E também você tem toda uma questão de alta disponibilidade, tá? O cofre de senha, ele pode funcionar no modelo de HA, né, onde você tem um servidor ativo e o outro em standby, né? No caso, haja uma disponibilidade, você não perde os acessos ali às suas senhas, né? Através do serviço de failover que está dentro da arquitetura ali do PAN 360, ele consegue automaticamente fazer a mudança, né, para você acessar ali o cofre secundário através do link, né? Então é imperceptível, tá? Caso um servidor caia, vai ser imperceptível ali para os usuários notar, né, que houve essa queda e também evitar uma indisponibilidade, tá? Sabemos aí que indisponibilidade gera, né, prejuízos financeiros para as corporações, então, o PAN 360 ele vem nesse intuito também, tá? O segundo pilar, né, que vamos tratar agora é sobre o acesso remoto seguro e o conceito de Zero Trust, tá? O Zero Trust é uma política que diz assim, não confie em ninguém, tá? Se você for acessar o cofre para requisitar uma senha, você vai ter que especificar quem você é. Você vai ter que fazer uma requisição para um administrador, né, privilegiado ou um grupo de administradores que vão fazer essa aprovação dessa requisição que o usuário fez para utilizar uma senha ou não. E também, né, ele vai utilizar ali a centralização dos protocolos, né, o RDP, o SSH, o SQL ali, que é o protocolo de banco de dados, né, para poder centralizar, né, o acesso a todos esses recursos. Então, dentro desse controle de acesso, o usuário ele vai precisar determinar, né, ali qual que é a janela de tempo que aquele recurso vai estar disponível, quem pode acessar aquele recurso e também trabalhar a elevação de privilégios, né? Ou seja, um usuário de TI, né, um exemplo, precisa fazer o acesso a um banco de dados, né, para executar uma query ali no banco de dados, e ele só pode fazer essa ação com uma conta administrativa. Então, necessariamente, o usuário dele não precisa ser administrador, né? Apenas no momento, dentro daquela janela especificada, o PAN 360 ele consegue, né,
pegar aquele usuário e colocar no grupo administradores ali do AD ou da máquina local para que ele tenha esse privilégio, né? Então, após o final do acesso, o PAN vai lá, retira o usuário desse grupo, ele perde os privilégios e aí não tem o risco, né, dessa credencial ser vazada, um atacante usar essa credencial para fazer uma movimentação lateral na rede, no caso do exemplo de como os ransomwares funcionam, né? Então, assim, é bastante estratégico, tá? O conceito de Zero Trust, claro que ele vai além, né? Você vai determinar também ali o que cada usuário vai poder fazer dentro do PAN, o que ele vai poder requisitar, né? Então, né, continuando ainda dentro do conceito de Zero Trust, vamos falar sobre o JIT, né, que é o Just in Time, é o acesso apenas naquele momento especificado. Então, o usuário, se ele quiser acessar um recurso, né, ele vai ter que passar por um processo de workflow, né, onde ele vai ter que fazer uma solicitação, tá? Essa solicitação ela vai ser aprovada ali por um determinado grupo de usuários ou por um usuário administrador ou um usuário de auditoria, né, que vai estar encarregado de fazer essas aprovações. E após isso ali é concebido um acesso temporário, né, dentro de uma janela ali de, por exemplo, 30 minutos, né, ou mais. Quando estiver chegando próximo ali do tempo, né, de término dessa janela, o usuário ele vai receber uma notificação que o tempo dele está expirando. Então ele vai poder fazer uma outra requisição. Você vai poder oferecer também ali um grace time, né, que é um período, um tempo extra ali para ele concluir essa solicitação. E durante todo esse processo, o Plan 360 ele vai estar gravando, né, essas sessões. Então, seja a sessão SSH a um dispositivo Linux, por exemplo, uma sessão RDP no Windows, ou acesso HTTPS a um site, por exemplo, ele também vai conseguir gravar, né, sessões VNC para centralizar ali a questão dos acessos remotos também, né, quando mais de um usuário precisa acessar ali um desktop, né, então todos esses protocolos, né, de acesso remoto, ele vai conseguir fazer essa auditoria, essa gravação, e no final ali, né, você vai ter toda aquela evidência de como que aconteceu esse acesso, a gravação, o log, né, quanto tempo que durou esse acesso, quem foi o usuário que fez o acesso, quem aprovou. Então, até para fim de auditoria, né, você consegue ter uma resposta rápida aí utilizando o PAN 360, né? Um dos benefícios aí do JIT, né, do Just in Time, é uma redução de até 70%, né, em exposição de privilégios, né? Que aí o usuário ele não vai estar sempre ali com aquele privilégio atrelado, né, a ele, só no momento que ele necessitar fazer esse uso, né? E por que que o PAN é interessante, né? Tem alguns casos, por exemplo, um sysadmin, né? Ele precisa fazer uma configuração em um servidor. Nesse período de tempo, ele cria uma conta administrativa, ele não aplica MFA, né, nessa conta administrativa, ele só quer resolver o problema ali rapidamente. Então, é possível que após fazer esse acesso, ele esqueça, né, nesse usuário que ele criou lá no AD. Então, aí surge o conceito de Shadow Admin, né, Shadow Identity, que ali é um usuário que ninguém usa, está esquecido no, AD, no Active Directory, porém esse usuário ele tem, né, acesso privilegiado, e o PAN ele vai resolver essa questão, porque uma vez que você sincroniza, né, o PAN 360 com o Active Directory, ele vai mapear, né, todos esses usuários que tem no Active Directory, vai trazer, né, para dentro do PAN 360 e o próprio cofre de senha vai falar que esse usuário ele não tem MFA, que esse usuário está com a senha fraca, que esse usuário tem um devido tempo ali que não está sendo utilizado. Então você vai ter toda essa visibilidade, tá, para contornar esse tipo de problema, tá, ali dentro do seu ambiente. Como eu citei, né, um quarto pilar, aí a parte de auditoria e monitoramento, né, onde você vai ter essa gravação, né, das sessões em tempo real. Inclusive, se você for
administrador da ferramenta, você vai poder acompanhar, né, esse acesso que o usuário está fazendo em tempo real também. E isso realmente, né, é um requisito, né, tem cláusulas na LGPD e na GDPR que exige, né, que os acessos sejam gravados. Então, o PAN ele vem para atender esse requisito também, tá? Então, aí você tem o playback dessas sessões, né, gravadas e retidas aí no seu servidor. Você pode armazenar, né, até como boa prática, essas gravações em um outro servidor, né, para garantir a segurança, tá? O tempo de retenção é determinado pelo usuário, tá? O PAN ele consegue compactar essas gravações para também não ocupar muito espaço ali em disco, né? Então é bem tranquilo também. E aí essas sessões elas são criptografadas, né? Então elas só podem ser exibidas dentro da solução do PAN 360. Ela só vai poder ser visualizada através, né, de um visualizador de vídeo, né, específico ali do PAN 360. Caso você queira remanejar esses arquivos, você vai conseguir, né? Porém, a visualização apenas dentro do cofre. Isso, né, se dá por questões de compliance, né? Porque aí você impede que tenha alteração, né, desses vídeos, né, edição e etc. Você tem a evidência ali em plena conformidade, né, e integridade também. E aí o PAN ele também ele vai trazer alertas, né, de anomalias que ocorram ali dentro do cofre de senha. Então, digamos que tem um usuário que está tentando, né, acessar ali um dispositivo por determinadas vezes, ele faz uma grande tentativa de conexão e falha, né? O PAN 360 ele vai detectar isso, né? Se o usuário tentou trocar a própria senha, né, fazer alguma coisa nesse sentido. Então você tem todo esse monitoramento. O PAN ele vai trazer relatórios também, relatórios de conformidade com a ISO 27001, né, com LGPD, relatório de senhas de usuários, usuários que mais acessam o cofre, né, ali tempo de sessão que esses usuários passaram, né? Então você vai ter diversos relatórios dentro da solução também, que vai trazer essa visão, né, mais executiva para agregar valor aí dentro do cofre de senha, né, com esses relatórios. Então você nunca vai trabalhar às cegas, né? Você sempre vai poder acompanhar ali o que é que está acontecendo dentro do cofre de senhas, tá? Então, né, trazendo aqui alguns benefícios estratégicos do Plan 360. O primeiro benefício aí é a redução de risco, né? Você vai minimizar a superfície de ataque, removendo essas credenciais que estão sendo expostas, né? Essas credenciais não vão ter excesso de privilégios, não vão poder ser vazadas, né, uma vez que elas estão dentro do cofre. Você vai ter conformidade garantida, né, com LGPD, GDPR, outras normas de setores, né, auditáveis, aí como no caso da ISO 27001, SysControl, né, esse framework também que te ajuda, né, a estar dentro aí do compliance das políticas de proteção de dados. Produtividade aumentada, né? Você vai aumentar aí a disponibilidade do usuário acessar a interface do PAN, requisitar acessar um recurso, né? Não vai gerar chamados, né? Uma vez que o PAN ele vai notificar via e-mail ali para o usuário administrativo que está havendo uma solicitação de acesso, por exemplo. Um ROI imediato, né? Uma vez que você reduz os custos de recuperação, né, de incidentes, você acaba, né, tendo um budget livre ali para aplicar em outros projetos ali críticos, né, da área de TI. Então, você tem ali uns 70%, né, na parte de redução de visualizações, né, empresas que utilizam o PAN, né, para prevenir esses incidentes críticos, e menos tempo manual, né? Você tem automatização de rotinas, ali como redefinição de senha, né, rotação de chaves SSH, até mesmo renovação de certificados digitais, né, que é uma tarefa que acaba demandando bastante tempo das equipes de TI. Sabemos que é escasso, né, profissionais de TI no mercado. Então, se você tira esse workload, né, essa carga de trabalho desses profissionais e deixa por conta do PAN 360,
fazer essas tarefas, como renovação de certificado, troca de senhas, revisão de privilégios, né? Então você diminui essa carga de trabalho e possibilita aí focar, né, a sua equipe de TI em outros projetos. Então, né, agora eu vou trazer um exemplo prático aqui da solução funcionando, tá? Para trazer um exemplo bem didático, bem prático de como que funciona o controle, né, de acesso dentro do PAN 360. Então, como eu havia falando, né, aqui na tela inicial você tem alguns dashes, né, com informações consolidadas, como quantidade de senhas que tem dentro do cofre, né, senhas que estão expiradas, violações, né, que são senhas ali que não estão atendendo à complexidade de caractere, né, que precisa ali ter nessa senha. Então, o PAN ele vai monitorar isso até para você poder aplicar uma política de correção, tá? Aqui também, né, você pode ver sessões que estão acontecendo, né, aqui em tempo real, tá? Você pode até observar, né, o que está acontecendo ali. Tá conseguindo visualizar, Vinícius, agora a troca de tela? Consigo sim, tá aparecendo agora o Chrome, né? Isso, exato. Então aqui eu estou acessando, né, uma sessão em tempo real, né, de um usuário ali que está utilizando o PAN, tá? Você tem essa visibilidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente vai implementar esse controle de acesso, tá? Dentro da solução. Então, por exemplo, né, aqui eu importei as credenciais que eu quero fazer a gestão, né, lá de um grupo do Active Directory ou de um OU, né? Então, aqui eu vou fazer a distribuição dessas credenciais de maneira segura, né? Então, qual que é o primeiro passo? Eu vou usar essa credencial AME Brasil, tá? Deixa eu até trazer aqui mais para cima, para melhorar a visibilidade. Eu vou querer compartilhar essa credencial com um usuário de conexão do PAN, né? Dentro do RBAC, né, aqui eu estou sendo o administrador privilegiado que faz essa distribuição e eu vou fazer a atribuição dessa conta para um usuário de conexão, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Eu vou atribuir o controle de acesso. Eu pego essa credencial, EMEA Brasil, eu vou aqui em Configure Access Control, né, para iniciar a configuração do controle de acesso. E aqui eu vou determinar quem que é o administrador que vai fazer a aprovação dessa solicitação, tá? Quando o usuário fizer ali o request para acessar essa credencial. Que eu vou deixar minha conta administrativa, que eu estou usando no momento, né? Mas poderia também ser um grupo de administradores, tá? Não teria nenhum problema. Se for necessário, eu posso adicionar exclusões, né? Usuários que vão estar isentos, né? Ou fora desse controle de acesso, não irão, né, ter a necessidade de fazer essa requisição, se for necessário. E aqui, né, em configurações diversas, eu vou poder definir a quantidade, né, de aprovadores que vai ser necessário que aprove essa requisição para o usuário poder fazer o acesso, né? Eu poderia colocar até cinco, aqui eu vou deixar apenas um, né, para nível de exemplo, e também, né, forçar aqui que o usuário, né, ele especifique uma razão pela qual ele está, né, querendo utilizar essa credencial, tá? Aqui também eu vou adicionar um período de tempo, né, que é a janela de tempo que esse usuário vai ter para acessar essa credencial. Vou colocar aqui 30 minutos, a nível de exemplo. E aqui eu posso marcar, né, para que no final dessa sessão, essa senha, né, ou uma chave SSH, ela seja automaticamente rotacionada. Posso determinar um período de autoaprovação, né? Por exemplo, eu quero que os usuários que têm acesso a essa credencial, eles tenham o livre acesso ali dentro do horário comercial, né? Então, eu poderia aqui determinar, né, uma janela na qual esse usuário, né, ele vai poder fazer esse acesso durante o horário de trabalho, né, especificamente falando.
E aqui também eu tenho a parte de elevação de privilégios, né? Aqui eu não vou marcar, tá? Vou deixar desmarcado aqui. Não quero criar essa janela agora. Mas exemplificando, né? O usuário ali, por exemplo, dentro do período de expediente dele, das 8 às 18, ele teria livre acesso a essa credencial, mas a partir desse horário, fora do trabalho, ele teria que requisitar, né? É uma opção também, tá? E aí eu posso também configurar a elevação de privilégio, né? Determinar que durante esse acesso essa conta, né, ela esteja atribuída num grupo ali administrativo, por exemplo, tá? Que eu vou salvar, né? Vou salvar agora a minha configuração, salvar e ativar. Então, criei o controle de acesso aqui para essa credencial e agora eu vou fazer o compartilhamento dessa credencial com o usuário de teste, né, que vai simular aí um usuário normal de conexão, que vai usar o PAN apenas para se autenticar em algum dispositivo. Então, eu vou clicar aqui na credencial, né, compartilhar com o usuário, e aqui eu vou selecionar o usuário guest. Vou clicar para garantir, né, e especificar aqui que ele apenas tem acesso a essa credencial, mas não posso modificar, tá? Apenas visualizar essa credencial. Então, o acesso foi garantido. E ainda, né, para reforçar, eu vou colocar, né, o meu usuário guest ali dentro de um grupo que tem restrição de visualização, ou seja, ele vai poder usar a senha, mas não vai poder utilizar, tá? Então, aqui, esse usuário já se encontra dentro desse grupo. Eu vou agora editar, né, o privilégio desse grupo e desmarcar a opção aqui para que o usuário possa visualizar essa senha em texto plano. E agora eu vou compartilhar, né? Eu compartilhei a credencial, agora eu vou compartilhar um dos computadores, né? Vou pegar como exemplo aqui o meu laboratório 03 para compartilhar com esse usuário, tá? Então, aqui é o mesmo procedimento, seleciona ali o ativo, né? Poderia ser um banco de dados, né? Poderia ser uma aplicação web. Aqui, no caso, estou fazendo demonstração com o servidor do Windows, tá? Vou fazer o compartilhamento desse servidor também, né? Com o meu usuário guest, ali, o meu usuário de testes, né? E também colocar que ele apenas possa ver esses credenciais, mas não possa acessar. Eu vou mudar de tela agora, Vinícius. Aí você me fala se mudou aí, por favor, tá? Mudou sim. Perfeito. Então aqui eu estou no dashboard do meu usuário Guest, né, de teste. Perceba que ele é diferente, ele tem acesso apenas à visualização de recursos e conexões, né, com outros dispositivos. Ele vai ter acesso também a um cofre pessoal, né, para ele gravar as credenciais dele de maneira criptografada. Mas aqui, né, agora percebamos aqui, ó, que o computador que foi disponibilizado, né, ele está aqui, né, compartilhado. Ele não consegue visualizar a senha, né? A senha ela fica restrita para ele. E para usar essa credencial, né, a credencial ME Brasil, para acessar esse dispositivo, ele vai ter aqui que fazer um request, né, uma solicitação. Então ele vai clicar em request, aí ele vai, né, selecionar qual que é o recurso que ele quer acessar, vai ser o laboratório 03 e vai especificar, né, uma razão pelo qual ele quer acessar, né? Vamos colocar ali que é para trabalho, né? Ele quer fazer um trabalho, por exemplo, mas no geral ele teria que especificar com mais detalhes, né, o que ele pretende fazer. Então ele selecionou a credencial que ele quer o acesso, informou qual computador que ele quer acessar e vai fazer o envio dessa credencial, dessa solicitação, tá? Aí nesse momento fica com o status aqui aguardando a aprovação. Eu vou voltar novamente para minha conta administrativa. Alterou aí? Sim.
Perfeito, obrigado, Nisso. Aí aqui, né, dentro do PAN, eu vou na parte de requisições de acesso, solicitações de senha, né? Então aqui eu percebo, né, qual que é a conta que esse usuário quer usar, é a conta EMEI Brasil, qual que é o usuário do PAN que está requisitando, né? É o usuário guest. Essa conta ela pertence ao domain controller, né? Ou seja, ao Active Directory, qual que é a razão, né, que ele está solicitando e aqui o horário, né, que ele fez a solicitação. Então eu vou processar essa requisição. Aqui eu tenho mais uma visão detalhada e eu vou colocar aqui que foi aprovado, né? Então, eu vou aprovar essa solicitação. Eu poderia modificar, né, para que ele fizesse esse acesso apenas em outro horário que eu determinei, ou rejeitar, né, essa solicitação. Aqui no caso, estou aprovando. E aí eu volto novamente ali para a tela do usuário, né? Vou dar um refresh aqui, atualizando. E aí ele vai fazer o processo de checkout. Esse processo de checkout significa que a solicitação de acesso, né, esse processo de workflow foi concluído. Aí ele vai ver aqui, ó, que ele foi liberado o acesso para essa credencial, né? E ali o horário, né, que ele tem para fazer esse acesso seria das 11h43 até meio-dia e 13, né? Aí ele faz o checkout. Perceba que agora ele consegue, ele ainda não consegue visualizar a senha, né? Porém, ele já pode fazer uso dessa credencial. Aí eu venho aqui no recurso que eu quero acessar, que foi o que ele determinou, né? Coloco ali para fazer o acesso, escolhendo uma conta de domínio. Ele vai escolher a conta que foi liberada e vai efetuar o acesso. Tá? Agora ele já está aqui dentro do servidor. A tela mudou aí também. Mudou, aham. Então aqui, ó, percebam que o PAN ele já está gravando, né, a sessão. Aqui, quando chegar dentro do período de 30 minutos, a conexão vai ser encerrada automaticamente. Essa conta EMI Brasil ela vai deixar de ser uma conta administrativa. Essa sessão vai estar gravada dentro do cofre de senha. Vai ter o log de quando que essa sessão foi acessada, né? Então você tem toda essa rastreabilidade, tá? É uma requisição totalmente segura, né, dentro de um processo de workflow, o acesso é criptografado, então isso é bastante útil, tá, para o dia a dia, né, bastante útil e seguro, né, quando a gente fala de dispositivos críticos, como banco de dados, né, servidor do Active Directory, servidor de impressão, né, até um servidor ali que tem uma aplicação web ali que você faz uso, né, na sua empresa. Eu vou agora, né, vou encerrar a sessão aqui. Encerrei a sessão. Vou voltar novamente ali para minha conta administrativa. E aqui, né, no módulo de auditoria, ó, a sessão ela já ficou registrada. A conta EMEA Brasil, né, usuário guest, aqui o IP de origem, da onde ele solicitou esse acesso. Se a requisição foi completada com sucesso, né, aqui eu posso, né, até executar o vídeo, né, vai mostrar todo o acesso ali que foi feito. Caso não consiga visualizar, você me avisa, por favor, tá, Vinícius? Pode deixar. Então, aqui, né, já está visualizando tudo que foi feito, a sessão fica retida ali dentro do PAN 360, né? E esse controle de acesso, ele poderia ser estabelecido também para dispositivos Linux, né? Para sites HTTPS, né? Sessões SSH, entre outros, SSL. Agora eu vou voltar aqui à tela da minha apresentação. Perfeito, eu vou agora analisar, né, aí responder algumas questões que foram enviadas, tá? Para a gente poder estar finalizando aqui a sessão do nosso webinar, tá? Então, deixe-me visualizar aqui as perguntas.
A primeira pergunta aqui é da Luana dos Reis, né? Ela perguntou quais tipos de contas e credenciais privilegiadas o PAN 360 consegue proteger no dia a dia da operação de TI. Então, Luana, o PAN 360 ele é extremamente versátil, tá? Ele pode proteger desde contas de administrador de domínio, do Active Directory, até contas ali de usuários do Windows, Linux e Unix, né? Credenciais de banco de dados, credenciais também de dispositivos de rede, né? De switches, de firewalls, até credenciais também ali da AWS, né? Da Azure, por exemplo, SSH, SSL. Então, a grande maioria, tá, todos os recursos ali que utilizam credenciais, ele vai conseguir fazer, né, a proteção dessas contas, tá? Ô Lucas, a gente tem também algumas perguntas que o pessoal fez aqui pelo chat mesmo, e ali na hora que se cadastrou. Tem aqui o Melk Assis, ele perguntou aqui o que recomenda ser feito em caso de usuários externos com permissões privilegiadas para implementações, como consultorias, para minimizar os riscos. Então é extremamente recomendado, né, que esses usuários terceirizados, né, eles estejam em um grupo específico ou uma U ali do Active Directory. Você vai mapear essa U para dentro do PAN 360 e estabelecer, né, o controle de acesso ali para esses usuários, né, qual o horário que eles vão poder acessar, qual o recurso que eles vão poder acessar, né, e também ali o período de tempo, né, para acessar determinado recurso. E um outro ponto importante é que, por exemplo, você tivesse integração com o AD360, né, que é a nossa outra solução de gestão ali do Active Directory, que aí você vai poder fazer auditoria, né, dessas contas, saber se essas contas ainda estão sendo usadas, se esses usuários ainda estão prestando serviço terceirizado ali para a companhia, tá? Então, no melhor dos mundos, seria fazer essa gestão utilizando o PAN 360 e o AD360, tá? Legal. A gente tem também aqui o Everson Barbosa, que ele perguntou aqui: eu consigo integrar o PAN a tudo que é relacionado a login da empresa para poder ter MFA para as minhas contas? Exemplo, estações Windows, RP TOTOS, VPN, intranet, firewall, etc. Assim, o PAN ele vai fazer a gestão dessas credenciais. Quando a gente fala de MFA, é uma aplicação a mais de segurança ali no login, tá? Então, dentro do AD 360, nós temos o AD Self-Service Plus, que ele vai fazer implementação de MFA para todos esses dispositivos, tá? Aplicações webs, contas de e-mails, né? Até mesmo ali máquinas do Windows, do Linux. E aí o PAN, nesse caso, ele funciona como um autenticador centralizado. Uma vez que você tem o MFA implementado, você cadastra esse recurso dentro do PAN, importa ali a private key, né, que gera aquele token, né, o OTP para fazer a autenticação, e o PAN ele consegue, né, fazer essa autenticação MFA de forma centralizada. Mas aí o ideal seria essa junção, né? Você utilizar o PAN integrado ali com o AD Self-Service, que é, né, uma solução ali dentro da suíte do AD 360. Legal. A gente tem uma pergunta de licenciamento aqui, Lucas. O Leonardo Guisso perguntou: pensando em expandir o uso para outros setores além da TI, mas como cofre de senhas, o licenciamento é o mesmo ou existe um licenciamento mais acessível para essa finalidade? Você tocou num ponto bem interessante, né? Na questão do licenciamento, o PAN ele só vai ser cobrado ali as contas que são administrativas, que vão operar o PAN 360, né, para fazer a aplicação de políticas, controle de acesso, né, gerenciar dispositivos. Usuários que vão utilizar a ferramenta apenas para fazer conexão, assim como a conta guest que eu mostrei aqui, esses usuários eles não contam no licenciamento. Tá? O que vai contar no licenciamento é só a quantidade de administradores, que aí tem que ser no mínimo 10, tá? Que é o inicial ali para você adquirir a solução, e também a quantidade de chaves SSH e certificados digitais que você vai querer gerenciar, né? Só completando aí um terceiro quesito para fazer essa contação do licenciamento seria determinar ali se você quer a solução no pacote multilanguage, né? Por exemplo, com inglês e português ou apenas inglês, tá? E para essa parte de licenciamento, pode também entrar em contato com comercial@dinamio.com.br, ali que a gente também pode te instruir ali como é que
Pode prosseguir, tá? Mais uma pergunta aqui do Jason Saltier. Pergunta: Bom dia. A gravação dos acessos consome recurso da máquina acessada? Opa, bom dia, Jais. Não, nesse caso não vai consumir recurso, tá? Somente no momento que está gravando, mas é como se você estivesse gravando a tela do seu notebook, não tem ali um consumo dos recursos, né, em excesso. E depois, né, ele faz ali o armazenamento, né, e a criptografia desses arquivos em tempo real, assim que termina a sessão, não eleva, tá, a questão do processamento. E baseado nisso, já tem os requisitos mínimos, tá? Para você poder começar a utilizar o PAN, você precisa de uma instância, né? Uma vez que ele é uma solução on-premise, né? Tem que ser instalado dentro da sua rede, até por questões de compliance ali. Então, você tem que ter pelo menos 8 gigas de RAM, um processador quad-core, tá? E pelo menos ali uns 200 gigas, né, disponível ali no seu HD ou no seu SSD. Caso a solução expanda, você vai trabalhar aí com mais de 1.000 dispositivos, aí você vai precisar de uns 16 gigas de RAM, né? E assim vai fazendo esse escalonamento que a gente tem tudo na documentação, tá? A gente consegue fazer o size ali, entender, né, quais são os requisitos mínimos para a sua corporação, de acordo ali com a quantidade de recursos que você vai gerenciar, tá bom? Beleza. A gente tem mais uma pergunta aqui do Leonardo. Nesse caso, quem consome, referente ali às gravações, né? Perdão, de licenciamento. Quem consome os recursos não precisa ter licenciamento, apenas quem administra. Eu poderia, por exemplo, ter um gestor do cofre por setor licenciado e os demais colaboradores do setor apenas consomem aquelas senhas conforme o permissionamento? Perfeitamente, perfeitamente. Aí, nesse caso, você pode ter um administrador por setor, né? Por exemplo, um administrador do RH, um administrador da TI, um administrador do jurídico. Esse administrador, ele fazendo o treinamento com a gente, ele vai aprender a gerenciar ali os seus usuários, né? Revogar, conceder acesso, etc. Então, os usuários ali do setor não vai ser contabilizado, tá? Apenas os administradores que vão utilizar a ferramenta. Dentro desse critério também, ali dentro do RBAC, né, que é o controle de acesso baseado em regras, você também pode ter usuários apenas para fazer auditoria, tá? Que são usuários que vão extrair relatórios ali do cofre de senha, fazer aprovação de workflow, tá? Então, é dessa maneira que é estruturado, tá? Legal. A gente tem uma pergunta aqui da Carla também. Como funciona o cofre seguro de credenciais, né? E quais camadas de proteção garantem que essas informações não sejam expostas ou vazadas, por exemplo? São várias camadas de segurança que é implementado dentro do cofre, tá? Um primeiro ponto é que para você acessar o cofre de senhas, seu usuário tem que estar cadastrado dentro do cofre de senhas. Vai ter uma camada de MFA implementada, tá, para esse usuário acessar o cofre. Você pode fazer restrição, né, um controle de acesso ali do cofre. Qual que é a rede que vai poder acessar esse cofre, tá? Qual que é o período de tempo que o usuário vai poder fazer esse acesso? Se ele pode fazer o acesso apenas dentro da empresa ou se você quer liberar também para fazer da casa dele. Além disso, todas as credenciais elas são criptografadas com uma chave criptográfica que o PAN gera, tá? Até no caso, para fazer a restauração do backup do cofre, você precisaria dessa chave, tá? Então, ali o algoritmo criptográfico é o SHA-256, e aí você tem toda, né, essa proteção, além de utilizar ali um certificado SSL, né, com a implementação da HTTPS para acessar o cofre. Então, assim, realmente ele é um cofre, tá? No sentido literal, tá? Muito difícil ali, eu diria quase praticamente impossível de alguém conseguir invadir sem ter um acesso previamente concebido, tá? Legal. Tem o Vinícius Almeida aqui, meu xará. Ele perguntou aqui, como que a ferramenta apoia nos requisitos de conformidade e auditoria como LGPD, ISO, PCI, entre outras? De diversas formas, né? Assim, o PAN ele já traz um relatório completo ali da LGPD, por exemplo. Claro que ele traz de outras leis de proteção de dados também. Então ele vai trazer a lei completa, tá? Ela é muito extensa. Aí cada cláusula ali da LGPD vai exigir um recurso, né? Por exemplo, a cláusula 6 da LGPD exige que os acessos remotos sejam gravados, tá? O PAN ele vai atender esse critério. Tem outra cláusula que exige, né, que os usuários tenham a senha rotacionada
a cada 3 meses, por exemplo. O PAN ele vai conseguir abranger esse critério também. Aí, caso tenha algum outro critério, como identidade de acesso, né, revisão de logs, aí o que ele não conseguir, né, ali suprir, ele vai te dar indicações de soluções, né, que podem atender, né, uma vez ali que uma única solução não consegue abranger toda a lei. Aí ele vai te indicar ali dentro do relatório soluções da Managed Engine ou outras soluções conhecidas de mercado também, tá? Só ressaltando que se você optar por soluções da Managed Engine, a integração é totalmente modular, tá? É muito simples a integração. Claro que tem integração nativa com outras soluções aí do mercado também, mas com as soluções da Managed Engine você tem aí, né, essa possibilidade de fazer as coisas de forma unificada e centralizada, tá? O que agiliza bastante aí o gerenciamento. Muito bem, então indo agora já para a nossa finalização do nosso webinar, queria agradecer tu, Lucas, aqui por ter elucidado Eu a que gente ali agradeço. sobre o PAN. Acho que foi bem interessante ali, principalmente quando a gente começa a abrir ali a ferramenta, ali olhar um pouquinho a carinha dela, acho que o pessoal começa a Sim, instigar, vem um pouquinho mais de dúvida, acho que foi bem interessante. Eu queria agradecer também a audiência aqui pelas perguntas, tá? Como eu comentei antes, então, se tiver alguma dúvida de licenciamento, sobre suporte, ou até projetos diferenciados, né, pode entrar em contato com a gente ali pelo comercial@diname. E como eu comentei, né, a gente também tem ali os conteúdos baseados nas ferramentas da Manage Engine nas nossas redes sociais, né, então pode seguir ali a gente em todas as redes, @Diname Tecnologia, em todas as redes sociais. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Lucas. Tenhamos um bom dia aí. Sucesso pra gente, beleza? eu que agradeço. Obrigado, Vinícius. Obrigado pro pessoal que participou do webinar. Tá muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenha agregado conhecimento para todos, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.